Eu agradeço também por este momento infantil. Aprendemos sempre e é bom realmente refletirmos nestas verdades bíblicas. Gostaria, neste momento, de convosco refletir, meditar na palavra do Senhor. Antes de o fazermos, eu vou fazer uma breve oração. Amado Pai, vimos à Tua presença para suplicar a influência do Teu Espírito na compreensão da Tua palavra. Que nos dês sabedoria para entender as verdades bíblicas. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Convido-vos a abrirem as vossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Evangelho de Mateus, capítulo 25. E nós vamos ler a partir do versículo 31. Mateus 25, a partir do versículo 31. Como sabemos, Mateus 25 é a continuação de um discurso de Jesus, o sermão profético de Jesus, em relação aos acontecimentos finais da história da Terra, como nós a conhecemos, e o início do reino de Deus que Ele vai estabelecer por toda a eternidade. E então, Mateus 25, a partir do versículo 31, vamos ler. Não vamos ler todos os textos de seguida, vamos fazer aqui algumas pausas, mas eu vou começar no versículo 31 e que diz: E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele. E apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Estamos na presença de um acontecimento futuro em que Jesus faz a separação entre, de acordo com a expressão dele, os bodes e as ovelhas. Uns são colocados à direita, outros à esquerda. Esta era uma prática que era conhecida das pessoas que eram contemporâneas de Jesus, da prática da separação dos rebanhos. E Jesus vai usar este simbolismo para se referir aos acontecimentos do momento do julgamento divino. Porque estamos na presença de um julgamento. E onde é que nós encontramos a descrição desse julgamento? Encontramos em várias partes da Bíblia, mas em especial em Apocalipse, e nós vamos agora, não mantendo Mateus 25 em mente, porque vamos voltar a Mateus 25, vamos a Apocalipse capítulo 20, Apocalipse capítulo 20, e nós vamos ler a partir do versículo 11. Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11. E vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então, nós estamos na presença do momento do juízo. Vimos aqui um grande trono branco e havia alguém sentado sobre ele. E a majestade deste ser
a glória deste ser era de tal forma que fugiu a terra e o céu, quer dizer, isto para demonstrar que havia grande majestade, grande glória na presença deste ser. Mas diz aqui também que as pessoas foram julgadas de acordo com o quê? Com o que estava escrito nos livros. Então há registro no céu de tudo aquilo que nós fazemos. Salomão, quando escreveu o livro de Eclesiastes, mesmo na parte final, ele diz que devemos ser julgados por tudo, quer seja o que está descoberto e o que está encoberto, sendo bom ou mau. Quer dizer, tudo vai ser trazido a juízo. Aquilo que ninguém sabe e aquilo que todos sabem. Aquilo que é bom e aquilo que é menos bom, que é mau. Então, é deste juízo que nós estamos a falar. E Jesus vai usar uma linguagem em Mateus 25, uma linguagem que era compreensiva para as pessoas daquele tempo, em que ele vai usar o símbolo dos cordeiros, do rebanho. E agora vejamos a partir do versículo 34 de Mateus 25, a partir do versículo 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. E quem é que está à sua direita? As ovelhas. Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste ver-me. É interessante. Jesus não disse, olha, tu foste adventista do sétimo dia, tu foste testemunha de Jeová, tu foste católico, tu foste evangélico. Jesus não diz isso, o rei não diz isso. Jesus não menciona religiões. Jesus menciona atos. Se nós formos ao livro de Tiago, e desculpem andarmos a saltar de versículo em versículo, mas vamos ao livro de Tiago, ao capítulo 1, Tiago, capítulo 1, versículo 27. Tiago 1, 27. Tiago diz assim, a religião pura e imaculada, eu pergunto, o que é a religião pura e imaculada? É uma religião perfeita, sem defeito, verdadeira. Ele vai dizer, a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então, Tiago está aqui a fazer referência de que a verdadeira religião, ela é prática. É dar atenção às necessidades dos outros, daqueles que realmente têm necessidades, e ela está na pureza interior, na pureza do coração. Por isso Salomão dizia que devemos ser julgados por tudo o que seja bom ou mau, o que está coberto ou que está descoberto. Então, a religião pura está em sintonia com aquilo que Jesus vai anunciar em Mateus 25. E também Tiago, já agora, no capítulo 2 de Tiago, no versículo 12, Tiago 2, 12, diz, e também já depois vamos ler o 13,
Mas o 12 diz, assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Vamos ser julgados como? Por uma lei. Qual é essa lei? Da liberdade. E qual é essa lei da liberdade? São os 10 mandamentos. Como é que nós sabemos que são os 10 mandamentos? Porque em cima, no versículo 10, ele diz, por qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disser que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometes adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Onde é que está a lei do adultério e do matar? Nos 10 mandamentos. Então, vamos ser julgados pela lei da liberdade, que é a lei dos 10 mandamentos. Mas Jesus está a dizer que está a julgar as pessoas por aquilo que elas fizeram. Tive fome, deste-me de comer. Tive sede, deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Estive doente e tu foste ver-me. Até estive na prisão e também lá foste ter comigo. E agora os justos não compreendem isto. E vão dizer ao Senhor, mas quando é que nós fizemos isso? Quando é que nós te vimos com fome? Quando é que te vimos com sede? Quando é que tu estiveste doente? Quando é que estiveste na prisão? E ele vai dizer no versículo 39, no versículo 40, e respondendo o rei lhes dirá, em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. É interessante que os 10 mandamentos, eles dividem-se em 2 tábuas. A primeira tábua contém os primeiros 4 mandamentos, que dizem respeito à forma como nós devemos obedecer a Deus, a forma como nos devemos relacionar com Deus. Os outros 6 mandamentos, a forma como nos devemos relacionar com os nossos irmãos, com os seres humanos. Os 4 primeiros numa relação vertical com Deus, os outros numa relação horizontal com o nosso próximo. Mas agora, os que estão ao lado esquerdo de Jesus vão também receber a sua sentença. Versículo 41 de Mateus 25. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me recolheste. Estando nu, não me vestistes. E enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá, dizendo, em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizeste, não o fizestes a mim. O que Jesus está a dizer é, olha, o teu egoísmo impediu de tu poderes ser útil àquele que está ao teu redor. O teu egoísmo não permitiu que tu agisses para o bem, para o benefício do teu próximo. Meus irmãos, esta é uma luta que eu tenho, porque eu sou egoísta, eu sou orgulhoso. E eu muitas vezes penso mais em mim do que nos outros. É verdade, nós precisamos de pensar em nós, mas também precisamos de pensar nos outros. E o que Jesus está a dizer é que nós temos que viver em função também dos outros.
É verdade, Jesus também nos ensina a sermos, sendo simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Outras pessoas dizem astutos como as serpentes. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós temos que ser cuidadosos até na forma como ajudamos. Nós devemos ensinar, como diz o provérbio, ensinar a pescar e não dar o peixe. Mas as pessoas precisam ser ajudadas. E há momentos em que nós temos que agir. E quando nós agimos debaixo da influência do Senhor, nós tornamos uma bênção para os outros. E Deus pede-nos isto. Deus pede-nos isto. E Jesus vai dizer qual é o resultado do grupo que está à direita e do grupo que está à esquerda. O grupo que está à direita, ele já disse, vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas agora ele vai dizer o que é que vai acontecer àqueles que estão à sua esquerda. E diz o versículo 46, e irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Acho que nenhum de nós gostaria de ir para a destruição eterna. Mas todos nós que aqui estamos queremos ter a vida eterna. Deus está a conceder-nos este privilégio. Deus está a apelar ao nosso coração para que haja esta entrega, esta submissão à sua vontade, para podermos ter a vida eterna. A vida eterna foi ganha por Jesus. Jesus obteve essa vitória na cruz e na ressurreição. E nós somos convidados a receber essa vida eterna por meio de Jesus. Quando vamos voltar ao livro de Apocalipse, capítulo 20, no versículo 15, Apocalipse, capítulo 20, versículo 15, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O nosso nome deve estar inscrito no livro da vida. Também no Apocalipse fala do livro da vida do Cordeiro e do Cordeiro. Quer dizer que o nosso nome está colocado ao lado do nome de Jesus. O nome de Jesus é aquele que suporta a nossa salvação. O meu nome está no livro da vida. O vosso nome está no livro da vida. Cada um de nós pode, pela graça do Senhor, manter o seu nome no livro da vida. De que forma? Sendo obediente, sendo totalmente obediente ao Senhor. E eu quero terminar com o texto que já há pouco lá estivemos em Tiago. Tiago, capítulo 2, versículo 13. Depois de Tiago dizer que nós devemos ser julgados pela lei da liberdade, ele vai dizer em Tiago 2,13, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa do juízo. O que é que isto quer dizer? Se eu não fui misericordioso para com aquele meu irmão que precisava da misericórdia, se eu não ajudei aquele que precisava da minha ajuda, eu não receberei misericórdia. Aquela ideia que Jesus disse que na medida com que perdoardes serás perdoado, é na medida que eu usar de misericórdia para com o meu irmão, para com a minha irmã, para com o meu próximo, o Senhor também usará de toda a misericórdia para comigo. Daí esta parábola que Jesus nos dá, de que tive sede, tive fome, estava nu, era estrangeiro, precisei de ajuda, foste misericordioso comigo. Então, usemos desta misericórdia.
Jesus também disse: sede misericordioso, ou sede misericordiosos, como é misericordioso o vosso Pai que está nos céus. Que o Senhor nos ajude a usarmos desta misericórdia uns para com os outros e a vivermos por ela, compreendendo a necessidade que nós temos de ter estes valores e estes princípios na nossa vida, e que o Senhor nos ajude a desenvolvê-los cada dia. Amém.